Bom, a potenciação. O que é a potenciação? A potenciação é a operação de potência, quando você tem um expoente associado a um número. Tá? Esse expoente ele é relativo ao produto de dois ou mais fatores iguais a esse número. Então, quando você escreve, por exemplo, um número a elevado ao inteiro m, isso quer dizer que você está fazendo a vezes a vezes a vezes a até o último a, ou seja, você está multiplicando a por a m vezes. Tá? Então, por exemplo, quando eu tiver a ao quadrado, ou seja, a elevado a 2, isso é a vezes a. Quando eu tenho a ao cubo, isso é a vezes a vezes a. Tudo bem? Então, esse expoente indica quantas vezes você vai multiplicar esse a. Bom, quando você tem números negativos, você tem que se atentar ao fato dos sinais. Como que isso vai se comportar para os sinais? Então, aqui, por exemplo, menos 2 ao quadrado é menos 2 vezes menos 2. Sinal negativo com negativo dá positivo, 2 vezes 2, 4. Tá? Mas se você fizer menos 2 ao cubo, isso vai ser menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Jogo de sinal. Negativo com negativo, positivo. Positivo com negativo, negativo. 2 vezes 2 dá 4, vezes 2, 8. Então, esse resultado é menos 8. O que acontece? Aqui a gente tem uma regra que é a seguinte. 1. Potência par leva sempre num número positivo. Lógico, estou falando de potências de números números diferentes de zero. Tá? 2. Potência ímpar vai te levar em número positivo se a base é positiva ou num número negativo se a base é negativa. Tá bom? Por que isso acontece? Por causa desse jogo de sinal que a gente tem aqui. Para quem não está familiarizado com esses termos, né, a elevado a m, o m a gente chama de expoente e o a gente chama de base. Então, se o m for um número ímpar, 1, 3, 5, 7, 9, 11, tá? E a base for um número positivo, então essa potência vai ser um número positivo. Mas se a base for um número negativo e o m for ímpar, então essa potência, o resultado dela vai ser um número negativo. Tá bom? Bom, vamos falar aqui agora de algumas propriedades da potência. Primeiro, o produto de duas ou mais potências de mesma base. Como que você faz? Você vai conservar a base e somar os expoentes. Então, por exemplo, 2 ao cubo vezes 2 ao quadrado, você conserva o 2, conserva a base e soma os expoentes. 3 mais 2 que dá 5. Então, é 2 elevado a 5. Tá? 2 elevado a 5 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que dá 32. Tá? Porque você tem 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32. A segunda propriedade. Como calcular o quociente de duas potências de mesma base? Bom, aí você conserva a base e subtrai os expoentes. Por exemplo, menos 7 elevado a 8 dividido por menos 7 elevado a 6. Tá? Conserva a base, menos 7, subtrai o primeiro expoente, o 8, do 6. Então, 8 menos 6 vai dar menos 7 ao quadrado. Perceba que a base é negativa, mas o expoente é par. Então, aqui você sabe que você vai ter um número positivo, que vai ser menos 7 vezes menos 7, que dá 49. Terceira propriedade, a potência de uma potência. O que você vai fazer? Você vai conservar a base e multiplicar os expoentes. Então, por exemplo, menos 2 ao cubo, isso tudo elevado à quinta potência. Você vai manter a base, menos 2, e vai efetuar o produto dos expoentes, 3 vezes 5, que dá 15, ou seja, é menos 2 elevado a 15. Como a sua base é negativa e o seu expoente é um número ímpar, então isso vai ser um número negativo. Tá? Esse daqui vai ser um número negativo. Basta você calcular o 2 elevado à 15ª potência e colocar o sinal de negativo na frente.
Mais uma propriedade de potência, a potência do produto. Multiplica-se a potência do produto na potência de cada uma das parcelas do produto. Por exemplo, vamos supor que você tem aqui 3 ao quadrado, que multiplica menos 4 ao quadrado, e esse produto está elevado à quinta potência. Aqui, o que você faz? Você vai aplicar esse 5 em cada uma das potências multiplicando. Então, vai ficar 5 vezes 2, que dá 10 na potência do 3, e 3 vezes 5, 15 na potência do menos 4. Bom, esse número aqui vai ser positivo e esse vai ser negativo. Por que ele vai ser negativo? Potência de base negativa, expoente ímpar. Então, é negativo. Logicamente, esse produto então vai dar um número positivo vezes um número negativo, que dá negativo. Tá? Para a potência de um quociente, permanece a mesma lógica. Tá? O que vai acontecer? Quando você tem menos 6 ao cubo, que multiplica 2 à quarta, esse produto elevado à quarta, você pode continuar multiplicando esse expoente aqui nos expoentes que você tem dentro dos colchetes. Então, vai ficar menos 6 elevado a 12, dividido por 2 elevado a 16. Tá bom? E aí, gostou da nossa aula? Se você gostou, então apoie o nosso projeto. Como que você pode apoiar? Curta essa aula, compartilhe com seus colegas, inscreva-se no nosso canal. Se você quiser apoiar ainda mais, faça um Pix para nós, a chave Pix está aí. Talvez essa aula te ajudou muito. Então, ao invés de você pagar uma aula particular, apoie o nosso projeto usando essa chave Pix, com o valor que você achar justo pela nossa aula. Na descrição você encontra todos os links para os artigos do site usados nessa aula, bem como lista de exercícios, livros e o link do nosso curso. Essa videoaula aqui é parte do nosso curso de Matemática Básica para Engenharia. Então, se você está precisando aí de matemática básica, o link do nosso curso está aí. Então era isso, abraços e até a próxima.